A inovação tem sido a marca registrada da abordagem da Ucrânia para a sua guerra com a Rússia, desde que o presidente russo Vladimir Putin invadiu em fevereiro de 2022. Para cada estratégia que a Rússia traz à mesa, a engenhosidade ucraniana e a superioridade tática surgem com uma resposta. A Ucrânia descobriu um novo método para enfrentar os drones russos. Surgiram imagens surpreendentes de um novo drone ucraniano que acabou de caçar um Shahid. A Ucrânia tem uma nova arma em sua guerra contra a Rússia. E o pior disso, pelo menos para Putin, é que a Ucrânia está apenas começando com sua nova tecnologia de drones interceptadores. Em 19 de maio, Militani relatou que as primeiras imagens de um drone interceptador ucraniano derrubando um dos drones Shahed iranianos feitos pela Rússia haviam chegado à internet. O grupo Wild Hornets da Ucrânia publicou as primeiras imagens públicas de um novo drone ucraniano em ação. Esse drone é o interceptador Sting. As imagens que o Wild Hornets postou no YouTube não duram muito tempo. O vídeo de 25 segundos começa com a visão do Sting do campo de batalha, enquanto uma música funk toca ao fundo. O vídeo em preto e branco mostra que o Sting parece estar capturando suas ações usando uma câmera térmica, sugerindo que a Ucrânia dedicou muito pensamento para garantir que seu novo drone seja capaz de operar em todas as horas do dia. Conforme as imagens avançam, outro drone surge no centro do enquadramento. O drone-alvo aparenta estar à espreita antes de aumentar de tamanho na transmissão. A causa do crescimento? O ferrão está acelerando em direção ao drone. Tendo identificado como um Shahid russo, o ferrão se aproxima, com o operador do Shahid percebendo tarde demais o quanto seu drone está em perigo. O Shahid sobe desesperadamente para evitar o drone Sting ucraniano, mas não é o bastante. A transmissão do Sting é interrompida quando ele colide com o trem de pouso do Shahid, destruindo ambos os drones em um ataque suicida. Para enfatizar o ponto, o vídeo repete o momento do impacto para enviar uma mensagem clara às forças de Putin. Seu Shahid enfrenta uma nova ameaça nos céus. Uma que é capaz de rastrear e interceptá-los antes que eles cheguem perto de seus alvos. Uma análise mais detalhada das imagens revela que é de fato um drone Shahid que a Ucrânia dizimou com seu ferrão. No breve momento em que o Shahid aparece na tela, é possível ver os tubos do piloto e as pontas das asas distintas que o Irã usa ao construir seu drone. Isso é ainda melhor notícia para a Ucrânia. A Rússia começou a usar drones Gerbera menos poderosos, como iscas, para distrair os interceptadores da Ucrânia dos Shahids mais ameaçadores. A manobra falhou desta vez, deixando um dos preciosos drones iranianos da Rússia em pedaços no campo de batalha. A Ucrânia acabou de realizar algo surpreendente. Para destacar como o Sting se compara ao Shahid, ele acabou de ser destruído para revelar por que essa nova arma é tão importante para a Ucrânia. O desenvolvimento do drone interceptador Sting foi anunciado pela primeira vez em outubro de 2024. A Ucrânia tinha um plano básico para este drone: desenvolver um veículo aéreo não tripulado de baixo custo, que pudesse servir como alternativa aos mísseis antiaéreos que usava anteriormente para destruir os Shahids da Rússia. Há uma lógica clara nessa abordagem. Mísseis antiaéreos são caros. Pegue os mísseis Patriot que a Ucrânia tem usado para se defender dos ataques aéreos da Rússia. Cada um desses mísseis custa cerca de 4 milhões. Então a Ucrânia tem que escolher cuidadosamente quais alvos atingir. Atingir um drone Shahid com um míssil Patriot é suficiente para derrubá-lo. No entanto, o retorno sobre o investimento não é suficiente para justificar o resultado. A Rússia sempre pode obter mais Shahids por uma fração do preço de um único míssil Patriot. Isso indica que a Ucrânia enfrenta uma batalha perdida ao depender de mísseis para destruir os drones. Isso criou um dilema para a Ucrânia. Ela precisa reservar seus caros mísseis antiaéreos para ameaças maiores, como aeronaves e mísseis. No entanto, não pode deixar as hordas de Shahids da Rússia sem controle. Cada um é capaz de transportar munições explosivas que podem causar sérios danos à infraestrutura ucraniana, tropas ou civis. Sting é a solução para este dilema.
Inicialmente, a Ucrânia não queria revelar as especificações do Sting. Fazia sentido, pois revelar as capacidades do drone daria à Rússia informações para contra-atacá-lo. Porém, sinais das habilidades do Sting começaram a emergir no começo de 2025. Relatórios indicam que ele é rápido. Em fevereiro, o exército búlgaro revelou que o Sting é capaz de viajar a velocidades de até 127 milhas por hora. Enquanto mantém uma altitude de cerca de 1.400 pés, isso é mais do que rápido e alto o suficiente para acompanhar e até ultrapassar. Um dos Shahids da Rússia, o Sting também pode subir ainda mais alto que 1.400 pés. Acredita-se que tenha um teto de cerca de 9.840 pés, embora subir tão alto limite a velocidade que o torna tão eficaz. Shahid Hunter. Também é razoável supor que o Sting possa carregar um explosivo, permitindo que seja usado em ataques kamikaze contra os Shahids da Rússia. Além disso, há pouca informação pública adicional sobre as capacidades do Sting, mas algumas informações estão disponíveis sobre como ele opera graças a um relatório Militani de outubro de 2024. Diz que o operador do Sting controla o drone usando uma câmera em primeira pessoa, semelhante à visão em primeira pessoa, ou drones vista em primeira pessoa que a Ucrânia tem usado para reconhecimento. O drone tem um design de quadricóptero que inclui uma grande cúpula que se estende do seu centro. Essa cúpula é vital. É a casa tanto da câmera que o operador precisa para controlar o drone, quanto de uma pequena ogiva. No chão, o operador usa um conjunto de óculos de realidade virtual ou realidade virtual que basicamente o colocam em uma versão simulada do Sting. O operador apenas vira a cabeça e a câmera o acompanha. Os desenvolvedores afirmam que, com a capacidade de visualizar todo o campo de batalha aéreo, o Sting será futuramente equipado com um sistema de mira de inteligência artificial. Quanto ao Shahid, ele claramente encontrou seu par no Sting. O drone que o Sting da Ucrânia destruiu provavelmente era um Shahid 136, que foi oficialmente revelado em 2021 e tem sido usado pelo exército russo desde pelo menos outubro. 2022 foi quando a Rússia encomendou 2.400 dos drones kamikaze do Irã, com mais tendo sido comprados e construídos dentro da Rússia desde então. O Shahid possui design em forma de asa delta, com lemes de estabilização nas pontas, diferente do Sting, que é um quadricóptero. A ogiva do drone, uma munição de fragmentação de alto explosivo, é armazenada em sua seção frontal. O Shahid pode carregar um explosivo pesado. Versões mais modernas do drone podem ser carregadas com ogivas pesando mais de 100 libras, capazes de destruir tanques ou explodir infraestruturas ucranianas. Como o Sting, o Shahid 136 pode ser equipado com uma câmera para capturar imagens ou vídeos em tempo real do campo de batalha. No entanto, não parece que a câmera é tão vital para a operação do Shahid quanto é para o Sting. O Shahid contém um sistema de posicionamento global de grau comercial, juntamente com um sistema de navegação inercial primitivo que usa para alcançar seus alvos, além da orientação de um operador. Mas são os problemas de velocidade e altitude que causam problemas ao Shahid contra o Sting. O melhor drone Shahid atinge uma velocidade máxima de apenas 114 pontos, 9 milhas por hora, que é cerca de 12 milhas por hora menos que o Sting. Se um Shahid for pego em um local Sting, ele tem que lidar com um drone que pode alcançá-lo rapidamente, quando ambos estão se movendo em suas velocidades máximas. Quanto à altitude, varia dependendo do Shahid. O Irã afirma que seus Shahids têm um teto máximo de cerca de 13.100 pés. Embora estar tão alto, signifique que o drone não pode fazer muito contra um alvo ucraniano. A verdade é que, mesmo no seu pior momento, o Sting ainda se mantém em uma posição privilegiada. Um Shahid russo, enquanto aguarda para atacar quando o veículo aéreo não tripulado russo começa sua descida em direção a um alvo. Uma vez feito o contato, a ogiva explosiva do Shahid causa grande prejuízo. O Sting detona sua ogiva primeiro, que já rasga o Shahid em pedaços.
Essa explosão faz com que a ogiva do Shahed detone, eliminando-a como uma ameaça e deixando o drone russo como pouco mais do que alguns pequenos pedaços de destroços caindo no chão. Essa comparação leva a uma conclusão simples. A Ucrânia encontrou a alternativa perfeita aos mísseis ao lidar com o problema do Shahed russo. A Ucrânia está ciente disso. As imagens recém-divulgadas mostram como os drones interceptados pelo país funcionam. O ataque de 19 de maio não foi a primeira vez que a Ucrânia utilizou esses UAVs brilhantes, segundo Militani. Darknode da Ucrânia. As forças de sistemas não tripulados, parte do 412 Regimento, separado de veículos aéreos não tripulados da Ucrânia, usaram drones interceptados para destruir cerca de 100 drones russos, Shahed e Gerund. Esse regimento, apelidado de Nêmesis, está se provando exatamente isso no contexto da estratégia de drones de Putin. Tudo isso é uma péssima notícia para Putin. Isso mostra a ele que a Ucrânia ainda está fazendo o que sempre fez em sua luta contra suas forças, inovando para alcançar a vitória. Mas fica ainda pior para Putin. Enquanto essa primeira visão de um Sting em ação é aterrorizante para a Rússia, o líder russo é forçado a enfrentar uma nova realidade. O drone Sting é só o início do que a Ucrânia reserva para as forças russas nessa frente de batalha. A Ucrânia está investindo fortemente no desenvolvimento de novas tecnologias, como o uso de óculos de realidade virtual para controlar drones, a fim de combater a agressão russa. Em 20 de maio, relatórios indicaram que a empresa ucraniana Skiftek está desenvolvendo novos simuladores táticos para a Ucrânia treinar seus operadores de drones a realizar lançamentos de munição aérea mais eficientes. Esses simuladores são baseados na plataforma DJI Mavic, que usa tecnologia a laser, que permite que operadores de drones e soldados de infantaria treinem juntos. Os sensores da plataforma permitem que os operadores aprimorem sua precisão ao soltar pacotes simulados de munição para a infantaria. A infantaria também participa. Com sensores semelhantes, eles usam a nova plataforma para treinar a destruição de drones simulados com armas pequenas. Essa simulação é incrivelmente realista. Um soldado usa um modelo especial de granada, repleto de emissores de laser, que permitem que ele imite os efeitos da fragmentação ao entrar em contato com um alvo. O drone simulado pode detectar esses emissores. Se os lasers ultrapassarem os limites do drone, o operador perde a conexão de vídeo e a capacidade de soltar a munição que o drone carrega. Para a Rússia, isso significa que a Ucrânia descobriu uma forma de treinar seus operadores de drones e soldados para serem mais eficazes em uma guerra cada vez mais dependente de drones. Isso é feito com tecnologia de baixo custo, permitindo que operadores e soldados melhorem seu desempenho sem desperdiçar drones e granadas. Isso significa que as forças russas em breve enfrentarão soldados ucranianos mais capacitados do que nunca em abater drones Shahed. Isso ocorre enquanto os drones da Ucrânia os abastecem com fluxos constantes de munição. Se um Shahed escapa dos interceptadores da Ucrânia, ele pode agora achar que tem muito mais dificuldade em lidar com os soldados no chão que pode estar mirando, e fica ainda pior para Putin. Putin pode ter tido esperança de que o Sting era o único drone interceptador que suas forças enfrentariam, mas estaria enganado. O Sting chama toda a atenção com as novas imagens. A Ucrânia tem muitas outras variantes de interceptores na manga. Pegue o Bullet como exemplo. Introduzido em julho de 2024, o veículo aéreo não tripulado Bullet foi projetado pela Ucrânia para interceptar tudo, desde drones de reconhecimento e ataque russos até helicópteros. Há até mesmo imagens dele em ação. Um vídeo de 1 minuto no YouTube mostra um drone decolando de uma calçada, voando pelo céu e pousando. Ele está equipado com uma câmera vista em primeira pessoa, semelhante à vista no Sting, sugerindo que é de uma maneira semelhante. Militani diz que os dados de telemetria revelam que o drone pode viajar a velocidades de cerca de 80 milhas por hora. Há potencial para a Ucrânia equipá-lo com um motor a jato, permitindo que se mova muito mais rápido. A Ucrânia acredita que pode construir complexos inteiros de drones de bala, que incluem uma estação de controle terrestre e 5 dos UAVs, por cerca de $140 mil.
Em setembro de 2024, surgiram notícias sobre o desenvolvimento de um novo drone interceptador, construído pela empresa ucraniana Bezomar. O drone se assemelha a um grande drone visto em primeira pessoa, porém com maior autonomia de voo e capacidade de carga. Ele pode subir a uma altitude semelhante aos Shahids da Rússia e atingir uma velocidade máxima de cerca de 105 milhas por hora. O drone vem com um freio aéreo, que permite que ele pare rapidamente e evite drones inimigos. Bezomar diz que já está no ponto em que pode construir 100 desses novos interceptadores por mês. Procure por eles compartilhando os céus com o Sting e o Bullet em breve. E esse é o grande problema para Putin. Se fosse apenas o Sting que ele tivesse que se preocupar, ele poderia se consolar com o fato de que a Ucrânia só tem um tipo de interceptador para derrubar seus Shahids. Mas esse não é o caso. A Ucrânia claramente decidiu que os interceptadores serão uma parte-chave de sua estratégia aérea. Com o avanço da guerra para 2025, as forças de Putin encaram um futuro difícil. Após os testes comprovarem a eficácia dos drones, a Ucrânia iniciará uma produção maior deles. Em breve. A cada ataque de drones russo, a Ucrânia pode contar com uma horda de interceptadores para minimizar o impacto. Isso leva a porque essa nova raça de drones interceptadores importa na guerra da Ucrânia. As imagens do Sting da Ucrânia derrubando um Shahid fornecem a razão mais óbvia. Drones interceptadores não são um conceito novo. Em agosto de 2022, a Fortune Technologies explicou o conceito básico por trás da tecnologia. Ele observa que os interceptadores estavam se tornando tão importantes quanto os localizadores e bloqueadores ao lidar com ameaças aéreas, chamando-os de UAVs especializados em impedir que outros drones atinjam seus objetivos. Aí reside o que torna esses drones tão importantes na guerra da Ucrânia. Antes de desenvolver seus interceptadores, a Ucrânia dependia de mísseis antiaéreos para derrubar os drones russos. Como mencionado anteriormente, esses tipos de mísseis têm limitações. Eles são disparados de sistemas de defesa aérea que usam radar para rastrear ameaças próximas. É apenas quando um drone Shahed aparece nesse radar que um míssil pode ser enviado para interceptá-lo. Caso contrário, a Ucrânia também poderia usar jatos disparando mísseis para destruir os drones russos. Ambas são abordagens custosas. Ademais, ambos dependem que os drones russos se aproximem minimamente do alvo antes da interceptação ocorrer. Com os drones interceptadores, isso não ocorre. Conforme a Ucrânia produz mais desses drones especializados e capacita mais operadores para utilizá-los, pode estacionar equipes em várias etapas ao longo de cada corredor aéreo que antecipa que a Rússia usará para lançar seus ataques de drones. Imagine um cenário em que um enxame de Shahids é encontrado por vários grupos de interceptadores ao longo de toda a sua jornada, e a vantagem estratégica se torna clara, supondo que qualquer um dos enxames de Shahid consiga chegar ao seu alvo. Eles serão tão poucos que se tornarão alvos fáceis para as defesas aéreas da Ucrânia a abaterem, ou apenas causarão danos mínimos. Consequentemente, os ataques de drones russos têm menor taxa de sucesso, tornando-os mais custosos para Putin. Além disso, o custo é outra razão pela qual o ferrão tem potencial para causar um grande impacto na guerra da Ucrânia. Segundo os Wild Hornets, um drone Sting custa dezenas de vezes menos que um Shahid. As estimativas variam sobre o custo dos drones Shahid. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, estima-se que a Rússia esteja gastando cerca de $35 mil por drone Shahid. Outras fontes afirmam que o custo de fabricação dos drones pode chegar a $50 mil. Sabe-se com certeza que a Rússia pagou mais do que isso ao comprar os drones do Irã, pois documentos vazados mostram que Putin pagou um preço por unidade de $193 mil por 6 mil Shahids do Irã em 2022. Com a Rússia construindo drones domesticamente, o custo diminuiu, apesar de possíveis atualizações e fortalecimento dos Shahids russos. Cada um custa $80 mil para construir a partir de abril de 2024. Então, são muitos números variáveis. Se a estimativa do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais estiver correta, a Ucrânia está produzindo seus drones Sting por cerca de $3.500 cada.
Mas isso pode ser muito alto, disse o Wild Hornet. Dezenas de vezes, não 10 vezes menores custos. Isso pode indicar que os custos de fabricação da Ucrânia para cada Sting não ultrapassem muito $1.000. Mesmo usando a 80 mil para abril de 2024, a Ucrânia não gastaria mais de $8.000 por Sting. Seja qual for o verdadeiro custo de ambos os lados da equação, uma coisa é certa. A Ucrânia encontrou uma maneira de destruir caros Shahids com drones que custam muito menos para construir. Não está apenas poupando dinheiro por não mais necessitar de mísseis antiaéreos para abater os drones russos. Porém, isso obriga Putin a gastar ainda mais das reservas financeiras limitadas da Rússia para prosseguir com sua guerra contra a Ucrânia. O que se observa aqui é algo evidente desde o início da invasão à Ucrânia. A Ucrânia evolui, a Rússia tenta acompanhar. Interceptadores e drones de escolta são as mais recentes inovações ucranianas no campo de batalha. O que começou como operadores de drones, participando ocasionalmente de combates aéreos para derrubar outros drones do céu, evoluiu para uma tática completa por parte da Ucrânia. Ela sabe que precisa de drones mais rápidos e capazes de alcançar a mesma altitude dos Shahids da Rússia para interceptar com sucesso os ataques de drones de Putin. No Sting, juntamente com os outros interceptadores que a Ucrânia está desenvolvendo, ela agora tem esses drones. Putin vai ter que se adaptar, ou muito mais. Os Shahids começarão a ser eliminados a centenas de milhas de seus alvos pretendidos. O que você acha das imagens capturadas pelo drone Sting da Ucrânia em 19 de maio? A nova estratégia da Ucrânia está começando a mostrar resultados? E como você acha que a Rússia se adaptará ao uso de drones interceptadores, se é que pode? Compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais notícias e atualizações sobre a guerra na Ucrânia, no Oriente Médio e outros conflitos globais.